locais de trading para hoje, né? Para hoje, dia 28 de abril de 2021. A gente vai dar uma estudada no passado, o que aconteceu ontem, para a gente poder planejar as operações de hoje e também com base aí em algumas notícias, né? Nós não operamos notícias, mas as notícias acabam interferindo também nas operações. É importante a gente saber toda manhã o que está acontecendo, o que aconteceu aí pelo mundo durante a madrugada, durante o final do pregão do dia anterior, para a gente poder se preparar até para poder buscar oportunidades, né, caso alguns boatos, né, se tornem fatos. Então, nós temos aí que as bolsas mundiais operam sem direção definida à espera de decisão do Banco Central Americano, né, o Fed. As bolsas mundiais têm resultados variados entre si nesta quarta-feira à espera da decisão do Banco Central Americano, tá, sobre a sua política monetária, né, que deve ser divulgada pela tarde. Essa matéria foi divulgada aí no site aí da Infomoney, tá? Vocês podem conferir lá depois na íntegra, tá bom? O que a gente tem aqui no Brasil, isso aí foi pelo mundo, né? No Brasil, a gente tem o seguinte, isso aqui saiu na Exame, né? Que hoje, o grande destaque de hoje, né, é a reunião do Conselho da Petrobras, tá? Após a renúncia de Marcelo Gasparino, né, conselheiro que foi eleito no início do mês. Além disso, o discurso do presidente do Fed, né, estão reforçando aí, né, e os balanços da CSN, Apple, Spotify e Facebook marcam esta quarta-feira. Então, vamos ficar atentos aí, porque tem coisa por vir aí. Vamos ficar não operando em sentido da notícia ou tomar uma decisão com base nisso, né, numa previsão que a gente possa achar que vai acontecer, mas ficar atento durante aí o horário, né, esperar a abertura do mercado americano, seria uma das sugestões, tá? Então é isso aí, pessoal. Então vamos aí, depois vocês pesquisem mais e se preparem para o pregão de hoje, tá bom? Então vamos lá. Olhando para o passado aqui ontem, né, eu sempre agora vou começar pelo gráfico de candles, porque aí atinge todo mundo, né? Às vezes, pô, você só fala do Renko, então a gente sempre está começando aqui pelo gráfico de candlesticks, tá? Então nos 5 minutos. Ah, mas a gente pode operar outro tempo gráfico? Sim, assim, é porque a regra de coloração, né, que eu uso, ela foi calculada, né, com base nos 5 minutos. Por quê? Porque tem algumas regrinhas matemáticas, tem alguns indicadores, né? Ela emula tempos gráficos maiores para trazer para os 5 minutos aquele conceito do triple screen, né? Do Dr. Alexandre Elder, né? Da questão das 3 telas. Então, mesmo que você não tenha 3 telas para operar, né? A proposta é que com essa coloração, dentro dela você tenha essas 3 telas, ou seja, 3 time frames diferentes para poder te ajudar a tomar as decisões, tá? Então é por isso que eu uso nos 5 minutos. Ela vai funcionar também nos 2 minutos. Eu tenho um colega que usa nos 2 minutos e usa muito bem, né? Ela faz, na verdade, ela arrebenta aí no day trade aí do dólar, tá? Então, enfim, aí depende do perfil operacional de cada um. Então vamos lá. Bom, então olhando aí para o passado, a gente olha lá primeiro lá para baixo. Aqui tá uma configuração básica, né? Não estou nem usando um outro indicador auxiliar, estou usando os indicadores aí de tendência primária só para te alertar no sentido de nos alertar, né, melhor dizendo, naquela questão de você não comprar onde deveria vender e vender onde deveria comprar, no sentido de operar contra a maré, né, ou operar contra a tendência. Então, partindo aí da abertura, né, aquele mesmo conceito lá do Price Guide que eu dei a dica para vocês, né, aquele indicador lá do Price Guide adaptado, né, para nossa operação, porque eu não quero pegar faixas, né, com base na abertura, níveis de preço projetados em cima da abertura. Eu quero apenas a faixa da abertura do dia, e esse indicador aí Price Guide nos dá, tá? É sempre todo vídeo eu relembro isso aí, porque esse nível, né, de valor, esse nível de preço, melhor dizendo, da abertura,
é um nível muito importante de se operar, né? Ele nos diz muita coisa aí. Tá? Então, com relação ao parâmetro aí do Price Guide, vocês vão alterar, né? Ele vai vir, se não me engano, com 2 e 10 a variação de ticks. Não, vai 10 níveis e variação 1, se eu não me engano. Então vocês vão alterar para número de níveis 1, tá? E variações de ticket 0. Aí ele vai te dar exatamente a abertura do dia. Ah, mas no pre-workout a gente tem lá a opção fechamento, abertura. Só que a abertura vai ser atrasada, vai ser do dia anterior, tá bom? Então é isso aí. Então vamos lá. Aquela sempre lembrete que eu gosto de fazer, né? Voltando também ao perfil de cada um, né? Aquele horário aí até as 10 horas, 10 e meia, é sempre um horário mesmo sem uma direção definida. A não sei que o mercado ele já suba ou já caia logo de uma vez, mas geralmente ali tá todo mundo meio que à espera de algum combustível, né? Alguma coisa aí que alimente, né? Ou a notícia, enfim, uma leitura que venha a trazer algum impacto para o mercado no sentido de tomada de decisão, tá? Então, pode ver que nesse horário é sempre mais complicado, mas teve operação, né? Operação em cima da faixa de abertura, né? Mas nada dentro aí do operacional. O que a gente tem aqui, né? A nossa frequência de mercado, aquela que nós marcamos para a operação de ontem, tá? Eu não coloquei a de hoje ainda, né? E onde a gente pode ter operações em cima da frequência de mercado, é onde o mercado bateu, né, muito, né, no dia anterior, no sentido de onde deveria ter ficado orbitando ali o preço justo, digamos assim, entre máximas e mínimas. Ela leva em consideração um cálculo e a frequência ficou ali. A gente pode perceber, né, que justamente depois da perda desse número da frequência, né, o mercado ele desabou completamente aí, tá? A 1.200 pontos, né? E esse ponto aí de inflexão, operando com base na frequência de mercado, né, se daria aqui, tá? Ou seja, tem um candle amarelo, tá? Candle amarelo aí, só ele deu 225 pontos, perdendo a frequência de mercado, tá? Depois dali, o stop barato, né? Porque nos 5 minutos a gente consegue baratear nosso stop, né? Porque o stop ia ser justamente aqui na sombra superior desse mesmo candle, né? E o mercado aí foi embora, né? Mesmo candle não, digo aqui, ó. O candle anterior, tá? O mercado veio embora, tá? Mas antes disso, né? Onde é que poderia ter operação? Operando aí os 5 minutos, tá? Eu não opero os 5 minutos, eu opero o Renko. Mas tem aqui a nossa média de 96, tá? Tivemos um box azul aqui, fechando para cima da 96, acima da VWAP, acima da média de 20, né? Aqui teve compra também, 600 pontos aí, tá? Depois, antes de cruzar a própria frequência, né, operando com base nas médias, né? Cruzamento da média também para baixo da MA96, ou a perda da própria MA20, né, que foi juntamente com o VWAP e em cima também do ajuste. Então aí vai ser, no caso, operações a gente tem, né, com cruzamentos de média, perda de VWAP, né, com base aí, com auxílio também da coloração dos candles indicando a força aí, tá? Então, tiver uma dominância muito grande aí dos boxes, dos candles amarelos, né, indicando aí um mercado muito propenso à venda, né, muito vendedor e poucas oportunidades de compra. Na verdade, só teve uma aqui, né, que seria uma operação de busca, né, de
ponto de retorno, né, no caso, né? Ou seja, o mercado tentando voltar para cima da faixa de abertura do dia, coisa que não aconteceu, né? Ele tentou aqui, mas logo depois retornou e seguiu a sua tendência, né? A sua tendência primária aí, que era baixista, tá? E o sentimento de mercado também todo vendedor, a gente pode ver nos indicadores abaixo aí. Bom, isso aí foi o nosso mini índice, então vamos aproveitar aqui e atualizar os nossos pontos aí, tá? Vamos lá. Então, para hoje, né, quais são os pontos importantes aí? A gente está no pontos importantes aí para o índice. Nós temos aí, deixa eu só atualizar aqui atualizar o DDE. Então, lembrando aí, né, o vencimento do contrato do mini índice é 16 de junho, né, e o vencimento do mini dólar dia 3 de maio. Bom, então a mínima, né, do nosso mini índice, ela agora já mudou de faixa, né, a gente está no 113,155, então a gente tem que alterar lá no nosso gráfico. Vou passar para o diário, porque a gente já tem essa visualização mais fácil, né? Então, tá vendo? Ontem, a mínima dos últimos 21 dias estava na faixa aí dos 110,840. Então, a gente está começando a ter um estreitamento, né, na área de trade, né? Ou seja, o mercado, a gente está entendendo que ele está começando a subir de nível no sentido de aqueles pontos, aquele ponto mais distante, né, aquela volatilidade que a gente aplica acima do ajuste, está chegando mais próximo, ou seja, ele não está indo na direção para baixa, né? Ou seja, os níveis estão voltando a subir, tá? Então, isso também é um bom indicativo. E a mínima agora saiu de 110, passou para 113,155. Mas por que é importante marcar esses níveis? Porque às vezes pode ser que no dia, como a gente viu lá no início, né, pode sair alguma notícia que leve o mercado para esse nível muito rapidamente, fugindo da sua frequência normal, né? Fugindo da sua normalidade, da onde ele deveria estar operando, né? Com base aí na troca de mãos ali dos contratos entre comprados e vendidos. Então, são aquelas oportunidades, né, para que você possa entrar nessas operações e voltar, né, junto com o mercado para aqueles níveis que seriam os níveis ideais ou normais, digamos assim, ou bem próximo deles, lucrando, né? Lucrando e com uma rapidez maior e também com uma assertividade aí aumentada, né? Porque foi algo muito brusco que tirou o mercado daquela frequência a qual ele estava orbitando. Então você procura essa oportunidade. Então esses pontos são importantes para isso. Se o mercado for em uma direção ou para cima ou para baixo muito rapidamente, é algo que aconteceu externo, né? Externo àquele momento ali de operação do que estava acontecendo. Então já atualizamos aí a mínima e a máxima se mantém no 122,475, né? Que foi onde o mercado bateu. Então, como eu falei, né? Essa faixa está estreitando, né? Essa faixa estreitou. Se o mercado não fizer uma nova máxima hoje, né? A princípio, olhando no diário, parece que não, que a gente teve ontem uma barra gigante, né, vendedora aqui. Então o mercado ele foi só 2.090 pontos. Então, como a gente viu lá no gráfico de 5 minutos, aqui a gente vê que a barra foi... O mercado estava totalmente vendido, né? A gente vê aqui a tendência primária vendedora e o sentimento totalmente vendedor, né? Quando o mercado tem... Quando esses indicadores são mistos, no sentido de a tendência para um lado, o sentimento para o outro, né? O mercado, você vai ter oportunidades ali, tanto de compra como de venda, né? Mas aqui a gente vê que realmente foi totalmente vendedor, né? Aqui na barra azul a gente vê, ó, comprador, 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 ou seja,
a tendência estava em consonância, ali, em concordância com o sentimento, né? Quando essas divergências, né, são mercados mais arriscados, então até um indicativo, né, para começar as operações, dá uma olhadinha no diário, né, ver como é que está o diário, a tendência primária e o sentimento no diário, e você vai ver, por exemplo, dias que tiverem, né, os dois verdes, são dias ao qual você pode buscar mais operações de compra, né, e até se você fizer alguma coisa errada, você vai conseguir se safar, desde que você esteja operando com um número de contratos que seja compatível, né, com sua reserva, com seu saldo em garantia na corretora, né? Não adianta colocar R$ 100 na corretora e operar com 5 mini contratos, com 4 mini contratos, porque não há trade system, não há setup, não há operacional, não há psicológico, mindset que vai te salvar, entendeu? Porque o mercado ele sobe, né? Ele em zigue-zague, né? Ele não vai pegar um spike. Tem spike? Tem pump? Tem. Mas nem sempre, né? Então você tem que ficar atento a isso aí também, porque às vezes não é o setup, não é operacional, não é o trade system, não é a regra de coloração, não são os indicadores, mas a não adaptação, acho que o termo não é esse, né? A não compatibilidade, melhor dizendo, entre o número de contratos que você opera e o que você tem em reserva, né? Você vai ser zerado pelo robô, né? Pelo robô de zeragem da corretora, vai entrar RLP, enfim, aí você vai se lascar todo, né? Então, fique atento a esse ponto aí. Agora vamos ajustar a nossa frequência, tá? Frequência 120, 219. Nós não somos contadores, como está 81, 120, 220. E a gente muda a posição para 120, 220. Tá? Aplicar. Vê que bateu exatamente agora aí na pontinha da nossa MA96, né? Então, ou seja, a gente vê aí que a nossa frequência está funcionando direitinho, né? Então são pontos aí importantes. E aquilo que eu comentei no vídeo anterior, né? Você pode emular, você pode jogar esse nível de frequência, né? Já vai estar aparecendo no REMP, mas eu estava falando sobre a MA96. A MA96 dos 5 minutos, você pode jogar uma linha de resistência lá com esse valor. É claro que ela vai mudando, né, ao longo do pregão, mas você pode ir ajustando lá, tá? E você vai acompanhando, né, esse nível de preço lá no Renko também, tá? Então esse aí foi o mini índice e já ajustamos aí todos os nossos locais de trading, tá? Então vamos lá, fazer a repescagem aqui, né, no pregão de ontem. Abertura do mini índice 120,300, lembra lá que está no price guide marcado certinho. A mínima 119,160, tá? A máxima 121,540. Lembrando que aqui o mercado ele fez o seguinte: ele abriu, fez a máxima, tá? E depois voltou, tá? Depois voltou e caiu, tá? Entre novas máximas e novas mínimas, tá? O mercado oscilou 2.300 pontos ontem, ou seja, teve muitas oportunidades aí, é claro, principalmente na venda aí, tá? O estocástico diário ele está na região ali de sobrevenda, tá? Região de sobrevenda. Então é possível, né? Voltando aqui dizer, deixa eu voltar aqui. Então aqui a gente não tem o estocástico, tá? Só botar no REMP aqui para ver. A gente está na região de sobrevenda, tá? Ou seja, só para entender lá, a gente está na região de sobrevenda porque ele está aqui, tá? Abaixo aqui do 20, tá? Então o mercado ele está sobrecomprado, ou seja, ele caiu muito. O mercado caiu muito. Então é um indicativo. Qual indicativo? O que vai acontecer hoje aí com o mercado? Só aqui a regra de coloração está dando essas cores diferentes porque a regra aqui é a regra do candle, tá? E tá diferente aqui a regra aqui. Mas aqui o que a gente pode ver, olhando aqui quem opera com a nuvem de Ichimoku, né? Mesmo no candle, ó,
perdeu o cume inferior da nuvem, né? O mercado ele só foi vendedor, né? Aqui também, ó, perdeu o cume inferior da nuvem, tá? O mercado vendedor. Assim, a característica do mercado é bem interessante, né? A gente vê que isso muda tudo, né? A forma como você opera, qual a regra que você usa, qual é o indicador. É por isso que tem sempre operação, porque tem compradores e vendedores que estão olhando o mercado de formas diferentes, né? Então, aquilo que me motiva a tomar uma posição comprada ou vendida é diferente do outro investidor, do outro especulador, do outro trade, enfim, do outro fazedor de mercado, enfim. Então isso é bem interessante, né? Você ter condições de olhar, né? E de experimentar ou se adaptar àquilo que melhor se adapta ao teu perfil operacional. Então aqui pelo Itimov, outras operações também, e no meu entendimento, né, bem assertivas aí com relação ao mercado. Mas vamos voltar ao candlestick simples aqui, utilizando média móvel, a linha de frequência e o ajuste e a faixa de abertura, tá? Então, fechamos aí assim o mini índice, né? Então vamos lá para o mini dólar rapidinho, o vídeo já está bem longo, né? Tirar do candle, botar nos candles também para ficar igual. Bom, aqui no dólar a coisa já foi geralmente, né? Essa velha fábula do mercado sempre acontece, que índice para baixo, dólar para cima, enfim, a gente não pode tomar isso sempre como uma verdade, mas geralmente acontece, tá? Então, buscando operações, aí você vai buscando operações, eu vou operar em cima da média de 20, né? Buscar surgimento de preferencialmente, né, de um box, de um candle azul ou de um candle amarelo para operar em cima dessa média, ou vou operar no cruzamento da média intermediária, que seria de 20, né, com a média mais longa, a nossa 96, ou eu vou operar somente no cruzamento da média de 96 no surgimento de um box azul ou amarelo. Então, você deve também decidir o que você vai operar, tá? E respeitar aqui, no caso desse trade system bem simples, né, níveis que vão poder servir de suporte e resistência, no caso, a abertura do dia, o próprio ajuste, tá? No dólar, uma boa operação, seguindo a questão da média de 20, né? A média de 20 já estava para baixo, né? Abriu para baixo da média de 96, abaixo do ajuste, então o mercado já estava indicando, né, vendedor, porque a tendência primária era de venda e o sentimento de mercado era de venda, então a princípio as operações que seriam buscadas seriam operações vendedoras, tá? Operações vendedoras. É aquela mesma coisa, né? O mercado abriu, perdeu a abertura, né? Fez um fundo, né? E depois ele tentou buscar o que? Novamente voltar lá. Aqui era o ajuste previsto por dia, né? Então, tendência primária de baixa. E a operação que nós teríamos aqui, né, seria aquela operação de ponto de retorno, ou seja, quando ele tentasse, ou quando ele cruzasse, melhor dizendo, né, o ponto de abertura, tá? E foi justamente aqui. Boxezinho azul claro aqui, um pivôzinho aqui, e mercado, qual o próximo nível, né? O próximo alvo seria buscar aí o próprio ajuste, né? Que seria onde deveria ter sido o mercado ter trabalhado a faixa aí, que foi onde teve o fechamento aí entre comprados e vendidos do dia. Então seria aí um trade aí buscando aí pelo menos 10 pontos, tá? Então seria uma operação no dólar, tá? E depois esperar novamente qual o outro sinal, né? A perda de uma média, enfim. Aí vocês têm que decidir o que vocês vão perseguir, né? Vou entrar por operações por VWAP, vou entrar em operações com nível de suporte e resistência em cima do ajuste, tá? E vão procurar aí qual o box, né? O box não, o candle, um direcionador desse, né? Se aparecer um candle azul, indicando uma força muito grande compradora, né? Ou amarelo,
uma força contrária vendedora, tá? E no dólar, como a gente está falando de 5 minutos, né? Depois a gente teve aqui uma grande operação, que foi justamente aqui, ó, boxe azul. Tem que saber esperar, né? Média de 20 cruzando para cima da de 96. Novamente uma operação de ponto de retorno, tá? Voltando para a faixa de abertura do dia. Isso são operações muito assertivas, né? O mercado ele fica orbitando ali naquela faixa. Se ele pegar uma direção, ele vai embora, né? Mas se ele ficar ali orbitando muito próximo à faixa de abertura, buscar uma operação de ponto de retorno, né? Ou seja, se ele vai buscar cruzar para cima novamente da abertura, né? Porque a tendência, né? O mercado ele é sempre a renda é variável, mas o que você espera da bolsa, né? É que o mercado daquela faixa de abertura do dia ele vai orbitando sempre na direção para cima, né? Então, quando ele perde aquela faixa de abertura, se afastou muito do ajuste, né? Então a tendência é que essas operações de ponto de retorno a esse nível de preço, pelo menos para ele orbitar aqui, né? Nessa caixa aqui, que é entre a abertura, né? E o ajuste, que seria o racional, né? O que seria o certo se eu tenho um ajuste aqui em cima. A faixa de abertura já abriu para baixo aqui do ajuste, né? O mercado perdeu a abertura. O que eu vou fazer? Eu vou esperar uma operação que seja de ponto de retorno a essa região aqui, tá? Essa área de trade aqui, a esse local de trade. É por isso que eu compartilho com vocês todo dia os locais de trade, tá? Então, foi justamente o que aconteceu, ó, um candle azul forte aí, tá? Só esse aqui deu 8 pontos, né? Acima da média de 21, acima da VWAP, ganhando a abertura, né? E cruzando para cima da MA96, e o mercado aí deu aí pelo menos aí 26 pontos, tá? Por aí, 30 pontos, é porque eu não estou fazendo o cálculo certinho, 5,5, nessa faixa aí, vamos ver para cá. 20 pontos, tá? Do fechamento do candle para lá. Então, um trade bem assertivo, né? E o stop no fundo aí do candle anterior. Agora vamos marcar aí as nossas linhas, né? Deixa eu jogar aqui para o diário e vamos ver se mudou alguma coisa aí. Vamos lá para máxima do dólar, 5,8065, não mudou. 5,806,50, melhor dizendo, né? Fica mais fácil assim. Não mudou? Vamos para mínima. 5,412. Vamos ver lá. Mudou, né? Então, aqui a gente já vê um movimento contrário, né? Aqui no dólar, a gente já vê um movimento contrário de que a região de mínima ela não está se aproximando à região da máxima, né? Ou seja, essa faixa, em vez de estar estreitando, ela está alargando, ou seja, abrindo mais espaço para queda, tá? Abriu a área de trade, né? Ficou muito maior aqui, tá? Então, e o indicativo de ontem também era um sinal misto, né? A tendência primária de baixa e o sentimento era comprador. Então, são mercados aí realmente mais difíceis de operar, tá? Tem que esperar a oportunidade certa, que foi aquela no finalzinho ali, né? Na parte da tarde aí, virada do 4H, né? Depois daquelas primeiras 4 horas de pregão, né? Você opera o 4H, que seria a partir das 13 horas, por aí. Bom, vamos lá, nossa frequência, essa com certeza mudou, 5,461, tá? Vou arredondar. A gente arredonda aqui, 5,461, tá? Então, a
frequência, né, ela também chegou mais próximo daquela mínima. Então, local de trade, né, um local de trade vai ser aqui, né? A gente tem que ficar atento a essa região aqui, tá? É uma região aqui meio nebulosa, né, para poder se operar ali, tá? É uma região aí nebulosa aí, entre os 5.460, né, e os 5.412, tá bom? É onde teve a mínima e é onde está a frequência. Então, perdeu a mínima, né, indicativo de venda, né, e ganhou a frequência, como está nessa região, comprar, tá? Ah, claro, se surgir um candle amarelo e um candle azul, né, azul na direção compradora e amarelo na direção vendedora, é sempre bem-vindo, né? Esse indicativo aí, vou voltar para 5 minutos. Bom, aí nós já temos aí nossas áreas demarcadas, já vimos aí oportunidades, né? Fizemos a leitura à esquerda do gráfico para poder planejar as operações e aonde treinar, né, o olhar para buscar as operações. E vamos dar uma olhada rapidinho aí no Renko, né, que o Renko é mais assertivo, só para a gente poder encerrar o nosso vídeo de hoje. Vocês se prepararem aí para depois já estar na pré-abertura, né, vai entrar em leilão, para não atrapalhar aí o trade da galera. Então vamos lá. Topo duplo aqui, né? O Renko é bem melhor de se operar, assim, no meu entendimento, né? Tem que ter aquela paciência, fechamento de box, colocação correta aí do stop, né? O stop sempre técnico, sempre na sombra do pivô da direcional, né? Deixa eu tirar aqui do candle, vamos voltar para cá, pronto. Aí tá na regra certa. Pronto, então vamos lá. Então, pode ver, ó. Nem estava em outra regra de exploração, a gente vê aqui que foi justamente, ó, pivôzinho de baixa, né? Segundo pivô de baixa, tá? Operação, perder na abertura. Essa aqui é perfeita, né? Pivô de baixa, boxe amarelo. Perdeu a faixa de abertura, venda no fechamento do boxe amarelo, stop na sombra do boxe amarelo, tá? Se você colocar em qualquer outro local, você vai poder ser estopado, porque esse boxe na sequência do fechamento, ele pode fazer uma sombra muito grande e pegar o teu stop pelo caminho, tá? Lembrando que no Renko 21, cada boxe, tá, tem 100 pontos. 100 pontos. Se ele faz o movimento de mercado, faz um movimento igual, né, ou superior a 100 pontos, ele vai fechar um novo boxe naquela direção com 100 pontos. Mas se exercer uma força contrária àquele movimento muito forte, nós temos os nossos pivôs, né, amarelo ou azul, e ele vai ser de dupla pontuação, tá? Às vezes o mercado ele não vai pontuar para virar um pivô contrário àquela direção vigente de momento, mas ele vai chegar muito próximo e vai te estopar. É por isso que o stop ali geralmente é 200 pontos no 21R, tá? 21R, porque menos do que isso pode ocorrer de você ser estopado pela sombra, tá, do boxe predecessor, né? Ou seja, aquele depois do pivô, tá? Como exemplo aqui, ó, a gente vê que a sombra do boxe predecessor, ou seja, depois do fechamento, foi muito grande. Ela quase tocou a sombra. Ela não toca a sombra, porque se ela chegasse aqui na sombra, esse boxe aqui ia virar um boxe azul e ia tornar-se um range aqui, uma área de indecisão, tá? Aí como aqui, ó, tá? Como aconteceu aqui, tá bom? Então, é por isso que eu falo, o stop é sempre aqui. Se ficar pelo caminho, você pode ter a sorte do mercado não voltar, tá? Mas geralmente ele como ele está saindo, como ele está numa tendência, né? E teve um pivô, é como se puxasse o freio de mão. O mercado está na direção, puxa o freio de mão para dar um cavalinho de pau para voltar ali no 180. O mercado ele vai tentar continuar subindo naquele próximo
box. Então você pode ser violinado se não colocar o seu stop correto, tá? Então é técnico sempre acima ali do cabeço, né? Da sombra do box, tá bom? Então, operação aqui, venda aqui, né? Fechamento, perdendo faixa de abertura e vem embora, né? O mercado vem embora. Foi aqueles 2.000 pontos lá. À medida que o mercado for caindo, você vai com parcimônia, né? Em tranches, descendo. Por exemplo, o mercado veio para cá. Você vai descendo. O mercado vai andando, né? O mercado parou aqui. Você traz o seu stop para cá. Tá? Já saiu do stop loss, né? Já está no stop gain. O mercado andou mais 200 pontos. Aí você anda mais 200 pontos, tá? Ou 150 pontos. E vai trabalhando com segurança. Ou, à medida que ele anda 2 boxes, você anda 1 box, tá? Até você ser estopado, né, no stop gain, né? Quando surgir um pivô contrário à sua direção, dependendo da distância que você colocou seu stop, você pode sair da operação ou não, tá? Eu geralmente saio da operação porque aquele indicativo ali do pivô contrário pode ser o sinal de uma momentânea reversão. Eu prefiro colocar esse lucro no bolso, como aqui, né? Onde o stop gain, né? O stop gain foi de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 pontos, tá? Então, assim, um excelente trade, né? Um excelente trade, tá? Agora, mantendo o teu stop, né, em segurança e deixando o mercado fluir, né, aí você vai pegar um grande movimento, tá? Então aí depende do perfil operacional de cada um. Eu não fico muito tempo na operação. No primeiro box contrário ao meu entrada, eu estopo a operação, tá bom? É assim que eu costumo fazer e vai de cada um. Bom, no dólar, vamos voltar aqui para o Renko. Dólar, nós usamos aqui o 9R. Por quê? Porque, como eu estava explicando, né, o Renko tem cálculos matemáticos aí, os indicadores e os cálculos que eu fiz e os testes, né? Não vou falar milhares, né, mas talvez centenas aí, ou pelo menos no mínimo uma centena aí de testes, tá? Para não se tornar um exagerado, mas foi muitos testes, tá? Com vários tamanhos de Renko e durante muito tempo. E o melhor que se adequou aos cálculos aí foi justamente o 9 no dólar e o 21 no índice, tá bom? Então no dólar nós já ajustamos aí a nossa mínima. Que interessante, né? Por isso eu gosto do Renko, ó. A mínima foi justamente a sombra de um pivô de alta, né? O mercado veio aqui, rejeitou aquele nível de preço, formou um pivô de alta e compra no fechamento do box azul. Compra de risco, tá, galera? Compra de risco porque tá abaixo do cume da nuvem, tá abaixo da nuvem de Ichimoku, tá? Tava vindo de um movimento de queda, mas a gente tinha outro indicativo do estocástico saindo da região sobrevendida, né? Saindo aqui da região sobrevendida, né? Então, saiu da região ali do 20. Então, a gente tinha dois indicativos de compra, né? O box, pivô e o estocástico. Nós não tínhamos a outra confirmação, que era o está trabalhando a favor da tendência, ou seja, nossa tendência é a nuvem de Ichimoku. Então, por isso é uma operação de risco, né? Porque só tínhamos 2 de 3 confirmações, mas uma operação vencedora aí, tá? Uma operação de pelo menos você buscar aí 200, 300 pontos, né? Primando pela segurança,
de sair quando ele tocar a nuvem, né? Tocar a nuvem de baixo para cima, porque a nuvem vai servir como uma resistência, tá? Foi o que aconteceu aqui, tocou a nuvem, deu outro pivôzinho amarelo, indicativo de possível fraqueza daquela tentativa de alta, mas o mercado manteve ali seu ritmo e foi embora para cima da nuvem. Então, mantém o stop aqui, né? Entrou e vai embora, tá bom? Isso aí foi no nosso no mini índice aí, então. E vamos olhar aqui. Não, isso foi no mini dólar, né? Falei besteira. Isso aqui foi o dólar, tá bom? Aí, pelo operacional, como seria a entrada certa, né? Sem afobamento, sem operar risco. Fechamento do boxe acima do cume da nuvem, né? Estocástico, né? Indicativo ainda de compra. E foi embora. Aí sim, você ia pegar aí uns 24 pontos, pelo menos, tá? Então, pode operar antes? Pode. É uma operação de risco? Sim, né? Eu vou pegar um movimento maior. Sim, mas o operacional diz que eu preciso dessas 3 confirmações, né? Operação num pivô de alta azul ou após ele, estocástico indicativo comprador, não saindo de uma região sobrevendida, né? Sobrecomprada, melhor dizendo, ou seja, na mesma direção, um indicativo aí de compra, né, de momento, e acima da nuvem, que por coincidência, né, estava acima do ajuste, fechou acima da abertura e fechou acima da MA96. Então, aqui uma compra muito assertiva, tá? Para buscar aí 24 pontos no dólar, tá? Então, o mercado tá ruim, tá difícil para todo mundo, mas temos que manter a nossa sanidade, manter a nossa coerência e o operacional. São regras rígidas que a gente tem que seguir aqui com o operacional. Se quebrar qualquer uma dessas regras, vai ser loss. É por isso que eu, ao longo desses últimos anos, eu desenvolvi isso para poder me blindar, para poder também me proteger e para quando eu errar, eu saber o porquê eu errei, né? E quando eu acertar, eu sei porque eu acertei. Não é aquela questão de ficar virando, invertendo posição. O mercado sobe, compra, o mercado cai e vende e fica aí, você não sabe para onde está ventando, né? Então aqui não acontece isso. Bom, e no índice, para a gente fechar, que esse vídeo está muito grande. No índice, o índice eu já mostrei, né? Já mostrei lá no dólar, já. A perda da nuvem. O índice eu mostrei lá os 2 pivôzinhos, já tô ficando doido, tá? Então é isso aí, pessoal. Desculpa aí pelo tamanho do vídeo, mas é porque eu aproveito para tirar algumas dúvidas que vai chegando aí durante o dia lá no Telegram, do pessoal que acompanha a gente aí, né? Que acaba se tornando amigos aí, a gente conversa todo dia, tira dúvida, um ajuda o outro. Então, quem não tiver inscrito aqui no canal, eu peço aí que ajude o canal a crescer, a gente divulgar mais esse olhar, né? Da forma de enxergar, de ler o mercado, principalmente para quem está começando agora, né? Para ter uma base aí sólida, a gente está compartilhando essas informações. Se inscreva no canal, né? Se gostaram do vídeo, se agregou alguma coisa aí para vocês no dia de hoje, dê um like aí. E também tem a comunidade Ministrade, né? Lá no Telegram, né? Onde vocês podem falar diretamente comigo, né? Não tem horário, não tem dia. A gente está sempre se falando, sempre se ajudando. E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Se preparem aí, bons trades e até mais tarde.